Oi, gente! Começa agora mais um Aprendendo sobre Jesus. E o tema de hoje é o que é a conversão, o batismo. Quero falar um pouco sobre isso, gente, porque na verdade eu quero falar um bom tempo, eu vou falar sobre isso. Eu quero contar um pouco sobre a minha conversão, eu quero contar como que foi o processo, né? E o que me despertou, enfim, quero falar muitas coisas, mas hoje eu vou começar do começo mesmo, explicando sobre o que é a conversão, porque muita gente ouve falar, não sabe muito bem, porque acha que é uma coisa e é outra. Então vamos falar sobre isso. E antes de mais nada, eu quero te pedir para que você curte, compartilha, comenta, envia para os seus amigos, para que chegue a mais pessoas, esse vídeo tenha mais alcance. Então, gente, hoje as referências para falar sobre o batismo, sobre a conversão, a primeira referência que eu quero falar vai ser que está em Marcos, capítulo 6, capítulo 16, versículo 14. Vamos lá, tá? Só. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Ai, gente do céu. Isso aqui foi um pouco antes de Jesus voltar para o céu, que ele veio aqui, ressuscitou, ficou aqui um tempo e voltou. Depois que ele voltou para provar que ele estava aqui, se eu não estou enganada, foi 40 dias. Gente, eu não quero falar na informação errada, porque ainda sou uma leitora da Bíblia que ainda leu poucos livros. Assim, eu considero que eu já li uma quantidade boa, mas ainda não é o suficiente. Enfim, estou aprendendo bastante. Mas tem algumas informações precisas que eu não consigo guardar. Tem que anotar. Então, como é uma informação assim, outra hora eu trago para vocês. Vamos falar sobre o que importa, né? Esse aqui, uau, né? Que texto. Mas ele nem se compara ao que eu ainda vou falar. Porque por último eu vou falar o mais legal, porque ele não é o menos importante não, mas eu quero falar também. Então vamos lá, eu quero falar em 1 Pedro 3:21. Lá em 1 Pedro fala assim: isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos os anjos, autoridades e poderes. Ai, gente, a Bíblia é mara. Agora eu quero falar do melhor, que foi o que mais me tocou aqui hoje, que eu ia ler só um pedacinho para vocês, mas não dá. Não dá. Eu quero ler para vocês Romanos 6 até... eu ia ler só um pedacinho, começa lá em 3, mas não posso. Então eu não sei, gente, eu sou muito detalhista. Como muita gente já sabe, que às vezes tem gente que não tem nem paciência de ouvir tanto detalhe que eu conto nas histórias, que pra mim é importante, mas que pras pessoas são meros detalhes. E tá tudo bem. Mas eu preciso falar aqui do texto completo, não vai dar. Eu prometo ser breve, que eu leio rápido também, tá? Vamos lá. Romanos 6. O título é Mortos para o pecado, vivos em Cristo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos
mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ai, que lindo. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Oh, que forte. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Gente, é muito especial isso. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ai, glória a Deus. Obrigada, Pai. Que palavra. Não sei nem se eu consigo falar depois de tudo, mas assim, gente, nossa, me pegou muito, porque toda vez que eu vou estudar algo para falar para vocês, eu oro e peço para Deus me dar sabedoria, entendimento e discernimento para falar. E eu sempre sou surpreendida porque ele fala muito comigo mais do que eu imagino que vai falar, sabe? E aí, gente, eu quero falar pra vocês, eu vou começar falando sobre a conversão, vou tentar ser rápida, já que eu passei um tempo lendo aqui alguns trechos da Bíblia pra vocês. E aí eu gostaria de deixar registrado, assim, quero contar tudo um pouco pra vocês, né, falando sobre a minha conversão, mas porque eu quero contar pra vocês quem eu era, de onde eu saí e pra onde eu não pretendo voltar nunca mais. Esses trechos aqui que falam, né, que a gente tem que morrer e tudo, porque vocês precisam entender o quão é profundo escolher se converter. O que é a conversão? Ele é o arrependimento. É eu arrepender de falar assim, nossa, olha aquilo ali, que eu não quero mais ser aquele jeito que eu era. Eu preciso mudar. Para eu viver coisas novas, para eu viver uma nova vida, eu preciso ser uma nova pessoa. Eu não posso ser aquela que eu era antes. E aí, gente, eu preciso escolher trilhar o caminho contrário do que eu fazia, né? Do que eu seguia antes. E é um assunto tão complexo, né, gente? Porque parece que quando a gente olha para os nossos erros, para os nossos defeitos, apesar de nós sermos cientes que somos pecadores, a gente não pode se conformar. Nós não podemos nos conformar de cometer os mesmos pecados, sabe? De cometer os mesmos erros. Então, o arrependimento é de você se arrepender, não cometer aquele pecado, tipo assim, já sabendo, falar assim, não, depois eu peço perdão. Que loucura. Então é assim, porque, tipo assim, tem hora que a gente fala assim, não, meu pecado é pequeno, preciso me converter, não. Eu não preciso de ir à igreja, eu não preciso de batizar, eu não preciso de nada. Eu me basto, né? Sou autossuficiente. Porque, gente, o arrependimento é onde a gente fala assim, Senhor, me perdoa por aquilo que eu fiz. Me ajude a não cometer esse pecado. Eu não quero cometer esse pecado nunca mais. Tem coisa que a gente quer, óbvio, né? Mas tem coisa que são pecadinhos, que não existe pecadinho e pecadão, mas que a gente acha que é menor do que um assassinato, que é menor do que uma traição. A gente acha que é menor. E aí, como, né, já dizem, né, que não existe pecadinho e pecadão,
Quando a gente escolhe morrer para o mundo e viver para Deus, de que forma que eu morro, vivo e renasço, né? É estranho, né? Falar assim, morreu para o mundo e nasceu. Porque assim, gente, quando a gente fala de batismo, vamos começar falando de uma forma mais ampla, né? Quando a gente fala, porque assim, a conversão é uma escolha, né? Você fala assim, eu escolho ser uma nova criatura. E fala, como eu vou fazer isso? Tá, batizando. Por que batizando? O batismo, ele vai te trazer, você vai passar pelo processo, né, do batismo, né? Que você faz um curso de batismo, entende, conhece e passa lá pelas águas, né? Porque tem gente que acha que é só passar pelas águas, né? E você nem sabe o que você tá fazendo. Muita gente, acontece muito isso, por isso que muita gente fala assim, fulano é batizado. Gente, é batizado, mas é convertido? Existe diferença de batizados e convertidos. E aí, porque assim, na Bíblia fala que você tem que passar pelo batismo. E aí eu acredito que... Vamos falar sobre o batismo, né? Que é você escolhe fazer um voto, você faz um voto de uma mudança, que ela vai acontecer gradativamente, dia após dia, porque o batismo, beleza, você passou pelas águas. Só que ali você precisa tomar uma consciência de quem você quer ser. Eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia, eu não quero... E o Espírito Santo é quem te transforma dia após dia. Gente, é um assunto bem assim amplo, e aí por isso eu decidi fazer parte 1, parte 2, parte 3, quantas partes forem necessárias, porque não dá pra falar em um vídeo. Eu não quero falar sobre em um vídeo só, porque depois de eu ler isso aqui tudo, o que eu falar é pouco. O que eu falar vamos dizer assim, ajuda a trazer uma visão um pouco humana do que tá falando aqui. Porque as pessoas não falam muito sobre isso, né? Todo mundo quer falar de Jesus, mas assim, entender por que nós, né? Eu falo de mim, que eu gosto de falar que eu sou crente, eu não gosto de falar de alguma religião, não. Eu gosto de falar que eu sou crente porque eu creio em Jesus Cristo. E aí muita gente fala que é cristão. Tanto de cristão que a gente vê aí que... quero falar não, deixa pra lá. Então eu gosto de falar que o crente, quando ele toma a decisão de batizar, aí fala, sua mãe te batizou lá quando você era pequena, que a minha mãe me batizou. Lá quando eu nasci na igreja, assim, fui criada, a minha família era católica, mas a minha mãe não era aquela pessoa que frequentava a igreja católica assim, não. Meus avós, sim, tanto de pai quanto de mãe, frequentavam, as minhas avós, né? Frequentavam a igreja católica. Mas eu, criada na igreja católica, fui batizada. Bem pequenininha, que eles gostavam de batizar pequenos, né? Eu fui batizada. Aí eu falava assim, mas você já foi batizada. Tá, ok. Agradeço pra minha mãe por ter consagrado a minha vida a Deus. Glória a Deus por isso. Só que hoje, consciente, apaixonada por Jesus que eu sou, eu decidi ir lá e fazer um voto de conversão, de mudar. A minha mãe me consagrou, ok, mas quem eu fui até hoje, até ontem, eu não me orgulhava de quem eu era. Porque o dia que eu abri meus olhos, né, que eu renasci, que eu abri meus olhos e falei, peraí, eu não quero continuar sendo essa pessoa. É uma longa história o que fez eu querer batizar, mas o dia que eu fui abrindo meus olhos para enxergar quem eu era, eu não me orgulho de quem eu era. Eu quero vir contar isso para vocês, dar uma pincelada nessa história que é ampla, mas eu prometo que eu não vou ficar cheia de detalhes, que nem posso, nem quero ficar lembrando de onde eu saí, quem eu era, mas eu preciso contar, porque eu preciso contar para você entender quem eu era e quem eu sou hoje. Glória a Deus, eu ainda não sou e nem serei uma pessoa perfeita, mas eu sou alguém que busca ser melhor todos os dias para ter a aprovação somente de Deus. Eu não tô afim de agradar ninguém da internet, ninguém da minha família. E quando alguém da minha família não concorda comigo, tá tudo bem. E aí alguém fala pra mim, não, tudo bem, gente, eu só quero agradar a Jesus. É só a Ele que eu quero agradar.
É difícil falar isso, né, gente? Mas é libertador. Porque é só Ele mesmo com quem eu me preocupo em agradar. E aí é onde eu acredito aqui, ó. Eu creio nisso aqui, na palavra, que não muda. Só que aí muita gente vai falar, ai, a Bíblia é modificada, sei que lá, sei que lá. E eu não tô preocupada. Eu creio na Bíblia, eu creio em Deus, creio naquilo que eu não vejo, porque eu já vi muitos milagres que eu sei que foi Jesus, eu sei que foi em nome de Jesus que vários milagres aconteceram e que eu tenho testemunhos de milagres que aconteceram comigo. Para o vídeo não ficar muito longo, venho no próximo vídeo falar um pouco mais sobre isso. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais também sobre esse meu batismo, essa coisa toda, pra gente poder aprofundar. Gente, meu Deus, eu fui ler ali, eu queria falar de Gálatas, eu queria falar de várias passagens, então eu vou ter que fazer vários vídeos para poder falar sobre isso. É um assunto muito extenso, é um assunto muito amplo e maravilhoso. Para você que assistiu até aqui, muito obrigada. Eu quero agradecer o carinho e pedir que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que essa palavra chegue a outras pessoas também. E quero pedir que Deus abençoe sua vida, sua família, e abençoe cada um dos seus, o seu dia, sua semana. Que em nome de Jesus você seja muito abençoado. Obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.